Você já se perguntou como nasce um verdadeiro apóstolo da Eucaristia? Como se forma um coração tão apaixonado por Jesus a ponto de consagrar toda a vida a Ele no sacrário? Essa história começa bem longe dos altares, em uma pequena cidade francesa chamada Lamour d'Isère. Lá, em 1811, nascia Pedro Julião Aymard, um menino franzino de origem humilde, filho de um artesão e de uma mulher piedosa, mas que carregava uma sede de fé que logo se tornaria visível a todos. Desde muito novo, Pedro demonstrava um amor incomum pelas coisas de Deus. Era como se o Espírito Santo já o estivesse moldando, preparando o terreno fértil para que a semente do amor de Deus germinasse com força. A mãe de Pedro foi a primeira a perceber algo diferente nele. Ela o encontrava frequentemente ajoelhado, mesmo em silêncio, diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora. Era um gesto simples, mas carregado de fé e esperança. Quantas mães hoje talvez ignorem esses sinais nos filhos? Quantos pequenos sinais de vocação passam despercebidos nas rotinas barulhentas da vida moderna? Pedro, ao contrário, foi incentivado a seguir seu coração. Mas a vida, como sabemos, não entrega os sonhos de mãos beijadas. Ainda na infância, ele enfrentou a dor mais avassaladora, a morte de sua mãe. E com essa perda veio o primeiro grande teste. O luto abalou profundamente o menino. Sem o colo materno, a vida ficou mais dura. O pai, um homem trabalhador e honesto, começou a exigir mais dele, não por maldade, mas pela necessidade de sobreviver. Pedro queria estudar, sonhava com o seminário, mas o pai precisava de mãos que ajudassem na oficina. Quantas vezes isso acontece ainda hoje? Sonhos espirituais que são sufocados pelas urgências do cotidiano. Mesmo assim, Pedro não desistiu. No meio das dificuldades, ele começou a fugir para a igreja sempre que podia, buscando consolo e direção no altar, nos momentos de oração solitária, quando só ele e Deus sabiam das lágrimas derramadas. Em um desses momentos de adoração silenciosa, algo marcante aconteceu. Pedro, ainda muito jovem, ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento e fez uma promessa ousada: Senhor, se me deixarem ser sacerdote, serei todo vosso. Essa entrega sincera foi como uma chave que abriu portas inimagináveis. Mas o caminho ainda seria cheio de pedras. Sua saúde começou a falhar. Problemas respiratórios, fadiga crônica, fraqueza. Os médicos duvidavam que ele teria força para suportar os rigores da vida no seminário. Você já passou por momentos assim? Quando tudo o que mais deseja parece se distanciar por algo que foge ao seu controle. Pedro viveu esse dilema intensamente. Mesmo debilitado, ele insistia. Tentou entrar para o seminário menor, foi recusado. Voltou a trabalhar, guardando seus livros escondidos, estudando nas horas vagas. A fé não o abandonava. Pelo contrário, parecia crescer com os obstáculos. E aqui mora uma grande lição. Os verdadeiros chamados não são moldados no conforto, mas na resistência. Quando a fé é testada, ela se purifica, se torna mais forte, mais ardente. Pedro estava sendo preparado como o ouro no crisol. Cada não que recebia era, na verdade, um ainda não de Deus. Com o tempo, a providência começou a agir de forma inesperada. Um benfeitor anônimo soube da sua história e decidiu ajudar com os custos dos estudos. O que parecia impossível começou a se tornar realidade. O seminário finalmente se abriu para ele. Era como se o próprio céu tivesse se movido em resposta àquela antiga promessa feita diante do sacrário. Nesse ponto, vale te perguntar: será que você também já fez promessas diante de Deus? Será que você já entregou seus sonhos a Ele, confiando que mesmo nos momentos de silêncio, Ele está agindo? Essa é uma das maiores lições da vida de Pedro Julião Aymard. A primeira vez que vestiu a batina, Pedro sentiu um ardor que não sabia explicar. Não era orgulho. Era como se cada costura daquele tecido simbolizasse uma vitória, um milagre,
uma resposta. Mas o mais bonito é que ele não queria ser padre por vaidade. Ele queria ser padre por amor. Amor ao Evangelho, amor à Bíblia, amor à salvação das almas. E mais ainda, um amor profundo, quase visceral, pela Eucaristia. Algo que ainda não estava claro, mas que já ardia no fundo de sua alma. E você, tem sentido esse tipo de amor por Jesus? Ele está mais perto do que imagina, especialmente na hóstia santa. Se você chegou até aqui, eu te convido. Confira se está inscrito no canal. Isso é essencial para que você receba mais conteúdos como este, que contam a história de grandes santos que transformaram o mundo com sua fé. A história de São Pedro Julião Eymard está só começando, e ela vai te surpreender ainda mais nos próximos capítulos. Prepare-se para conhecer o coração de um homem que se tornou de verdade o apóstolo da Eucaristia. A ordenação sacerdotal de Pedro Julião Eymard, em 1834, não foi apenas o ponto de chegada de um sonho de infância, mas o início de uma entrega que ultrapassaria tudo o que ele poderia imaginar. A cena era simples, sem muitos ornamentos, mas espiritualmente grandiosa. Aquele jovem, já com a saúde ainda debilitada, se prostrava diante do altar, não por mérito humano, mas por pura graça de Deus. Quantas vezes achamos que não estamos prontos, que ainda falta algo em nós? E foi justamente assim que Pedro chegou ali. Com humildade, ciente de suas limitações, mas profundamente tomado por uma fé que o empurrava para o sim. Um sim definitivo, total, sem reservas. Seu primeiro trabalho como padre foi na diocese de Grenoble. Ali, sua missão era clara: anunciar Jesus, tocar corações, espalhar a esperança contida na salvação. E ele o fez com paixão. Suas homilias não eram apenas explicações da Bíblia, mas pontes vivas entre a palavra e a dor do povo. Ele falava de fé como quem a mastiga, como quem a vive no mais íntimo do ser. Mas apesar do zelo, havia algo que o inquietava. Algo que ainda não se encaixava por completo. Era como se o Espírito Santo estivesse sussurrando dentro dele. Ainda não é isso. Há mais. Você já sentiu isso? A sensação de estar no caminho certo, mas ainda longe do destino final. Essa inquietação o levou à Sociedade de Maria, os Maristas. Ali, ele encontrou um novo vigor espiritual, uma disciplina mais profunda, uma comunhão mais intensa com o amor de Deus e com a oração. A espiritualidade mariana moldou ainda mais seu coração sacerdotal. Maria, como mãe, foi sua professora silenciosa, conduzindo-o cada vez mais perto de Jesus. E quanto mais Pedro se aprofundava na vida religiosa, mais ele percebia uma dor que atravessava seu espírito: o abandono do Santíssimo Sacramento. Era como se os olhos do seu coração enxergassem algo que o mundo inteiro ignorava. E isso começou a consumir sua alma. A dor era real. Em muitas igrejas, o sacrário estava lá, mas sozinho. Poucos vinham visitar Jesus. Poucos dobravam os joelhos. Poucos se lembravam de que o Rei dos Reis estava ali, vivo, real, pulsando de amor. Pedro sentia isso como uma ferida aberta. Como pode o amor de Deus ser tão ignorado? Perguntava-se em lágrimas durante suas adorações silenciosas. A Eucaristia para ele não era um símbolo. Era uma presença viva, palpitante, transformadora. Era Jesus em sua totalidade, corpo, sangue, alma e divindade. O altar não era um palco, era o Calvário. A missa não era uma cerimônia, era o próprio sacrifício da cruz, reatualizado diante dos olhos da fé. Essa percepção intensa começou a tomar conta de todo o seu ministério. Pedro passou a pregar com mais força sobre a Eucaristia, a escrever meditações, a encorajar a comunhão frequente. Mas nem todos entendiam. Houve quem o chamasse de exagerado, de fanático. Outros o acusavam de sentimentalismo espiritual. E aqui surge uma verdade dura. Quando alguém se entrega totalmente a Jesus,
Nem todos compreenderão. Muitos criticarão. E Pedro viveu isso na pele, mas não ou. Continuou firme, porque o amor que o movia era maior do que qualquer reprovação humana. Você também já teve que defender sua fé diante da incompreensão? Num momento de oração profunda, durante uma adoração solitária, Pedro entendeu. Sua missão era reacender no mundo o amor à Eucaristia. Ele deveria ser não apenas um sacerdote comum, mas um verdadeiro mensageiro do coração eucarístico de Jesus. A certeza dessa missão foi crescendo dentro dele como a cada missa celebrada, a cada sacrário visitado, seu coração se inflamava ainda mais. Já não bastava viver a Eucaristia, era preciso anunciá-la, defendê-la, restaurar o seu lugar de honra nos corações e nas igrejas. Essa era sua vocação dentro da vocação, dentro do chamado. Mas havia um obstáculo. A regra da Sociedade de Maria não permitia que ele desenvolvesse essa nova obra com total liberdade. Isso gerou um conflito interno devastador. Pedro era fiel, obediente, respeitava seus superiores, mas algo dentro dele clamava por mais. Ele passou noites inteiras em oração, pedindo ao Espírito Santo uma resposta. E a resposta veio com clareza. Era hora de deixar a congregação. Um passo difícil, arriscado, que poderia deixá-lo sozinho, sem apoio, sem sustento. Você teria coragem de deixar tudo para seguir um chamado que só você enxerga? Pedro teve. Ao sair dos maristas, Pedro Julião Eymard não tinha nada além da fé. Mas isso era tudo. Ele se lançou ao desconhecido, sustentado apenas pela certeza de que estava fazendo a vontade de Deus. E pouco a pouco, a providência começou a agir. Pessoas foram aparecendo, portas se abriram, os primeiros adoradores se uniram a ele, e o sonho começou a ganhar forma. Se essa história já tocou seu coração, interaja conosco nos comentários. Você já experimentou um momento forte de adoração eucarística? Já sentiu esse amor vivo, ardente, silencioso e real vindo do altar? Quando Pedro Julião Eymard saiu da Sociedade de Maria, ele não carregava consigo recursos, títulos ou segurança. Carregava apenas um ideal inflamado no peito, reacender no mundo o amor à Eucaristia. Era uma missão insana aos olhos humanos, mas para quem vive na fé, as impossibilidades são apenas estradas para os milagres. A França, daquela época, ainda estava machucada pelas feridas da Revolução, e o fervor religioso era fraco, esparso, muitas vezes formal e frio. Quem falava com paixão sobre Jesus sacramentado era frequentemente tratado como exagerado. Mas Eymard não buscava aplausos. Ele buscava almas que voltassem os olhos ao altar. As dificuldades começaram logo nos primeiros passos. Ao tentar fundar a Congregação do Santíssimo Sacramento, ele enfrentou desconfiança até mesmo dentro da igreja. Muitos o viam como um padre excêntrico, idealista demais, distante da realidade. Mas Eymard tinha uma certeza gravada no coração. O abandono de Jesus no sacrário era uma ferida aberta que precisava ser curada. Como poderia o amor de Deus permanecer ali, silencioso, escondido? Essa dor se tornou sua missão. Quantas vezes nós também ignoramos esse amor que nos espera em cada missa, em cada capela, em cada tabernáculo? Mesmo sem dinheiro, mesmo com a saúde frágil, ele decidiu dar o passo. Com o apoio de algumas poucas pessoas, entre elas Marguerite Guillot, que mais tarde fundaria as Servas do Santíssimo Sacramento, Pedro alugou uma casa simples em Paris, em 1856. Ali nascia, quase como num presépio, a nova congregação. Não era um projeto de grande estrutura, mas de grande amor. O objetivo era claro: promover a adoração perpétua a Jesus eucarístico, formar leigos e religiosos apaixonados pelo sacramento eucarístico e reacender nos fiéis o desejo da comunhão frequente. Começava ali uma revolução silenciosa, mas poderosa.
E tudo isso nascido do altar. Mas nada foi fácil. Nos primeiros meses, o frio era intenso, a comida era escassa e as críticas não paravam. Muitos diziam que aquela ideia era bonita demais para durar. Outros se perguntavam por que gastar tanto esforço em algo tão simples quanto a Eucaristia. A fé de Eymard era colocada à prova todos os dias. Mas como os santos verdadeiros, ele não recuava. O segredo da sua força estava na adoração diária. Ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento, derramando sua alma, pedindo luz, força, direção. E era dali que vinham as respostas. É possível imaginar o quanto ele confiava na presença real de Jesus. Um dia, após uma noite de oração intensa, Pedro escreveu em seu diário: devemos ser como lâmpadas acesas diante do altar, consumindo-nos pelo amor de Jesus. Essa frase resume seu espírito. Ele não queria aplausos, queria almas convertidas. E assim, pouco, a congregação começou a crescer. Jovens começaram a chegar, tocados pela intensidade de sua pregação e pelo exemplo de sua vida. Começaram a surgir pequenas capelas de adoração, onde Jesus era novamente o centro. O movimento ganhava forma. Era como se o Espírito Santo soprasse sobre aquelas brasas escondidas, acendendo um incêndio de fé. A congregação do Santíssimo Sacramento não era apenas um grupo de religiosos. Era um exército silencioso, armado de joelhos dobrados e corações em chamas. Os membros não iam às ruas para pregar aos gritos, mas para convidar, com ternura e exemplo, os fiéis a voltarem ao altar. A missão era clara: formar adoradores, homens e mulheres que reconhecessem o valor infinito da presença real de Jesus na hóstia santa. Não era teoria, era experiência. Eymard ensinava com a vida. Ele mesmo limpava os altares, preparava os paramentos, cuidava dos detalhes com amor. Tudo ali era oração, tudo era sacrifício, tudo era oferta. Um detalhe marcante em sua pedagogia era a forma como ele apresentava Jesus eucarístico. Para ele, a Eucaristia era a maior prova do amor de Deus, a continuação viva das promessas de Deus no tempo. Era ali que se revelava a esperança verdadeira. O altar não era um ritual frio, mas o lugar onde o céu tocava a terra. E nesse ponto, Pedro Julião tocava os corações. Pessoas simples, operários, mães de família, todos encontravam consolo diante do sacrário, graças à espiritualidade que ele semeava. Era como se cada coração ferido encontrasse remédio naquela presença silenciosa. Com o tempo, a Igreja começou a reconhecer o valor da obra. O Papa Pio IX aprovou a congregação e novos centros de adoração foram sendo criados. O que nasceu em pobreza se espalhava em graça. E tudo isso sem abandonar a simplicidade original. A congregação seguia crescendo, mas o espírito era o mesmo: adorar, amar, servir. Pedro Julião Eymard não buscava prestígio, mas almas para Deus. E talvez, nesse ponto, esteja o segredo de sua fecundidade. Quanto mais se esvaziava de si, mais o Espírito Santo o enchia de frutos. Se essa história te tocou, siga conosco no vídeo. Nos próximos minutos, você verá como este apóstolo da Eucaristia se tornou também um grande escritor, pregador e formador espiritual. E mais ainda, como seus escritos continuam transformando vidas até hoje. Se quando falamos de Pedro Julião Eymard, é impossível separar sua vida de suas palavras. Ele não era apenas um homem de ação, mas também um mestre espiritual. Sua maneira de escrever era uma extensão da sua alma em oração. A caneta se tornava instrumento da graça, e suas páginas respiravam a presença do Espírito Santo. Os escritos de São Pedro Julião Eymard não são frios ou distantes, mas carregados de emoção, profundidade e beleza. E aqui está algo que muitos não sabem. Mesmo com uma saúde debilitada, ele escrevia incansavelmente, como se cada frase fosse uma missão.
como se cada palavra tivesse o poder de reacender a fé de quem lê. A base de tudo em seus escritos era a Eucaristia. Ele não falava dela como um conceito, mas como uma pessoa viva. Jesus. Jesus que continua a se entregar em cada missa, que se deixa tocar, comer, amar. Um Deus que, mesmo sendo o Rei do Universo, escolheu se esconder em um pedaço de pão por amor a nós. Você já parou para pensar na grandeza disso? Eymard falava disso com uma reverência que emocionava. Ele dizia que a Eucaristia era o céu na terra, o coração pulsante da igreja, o tesouro esquecido dos cristãos. Ele via na adoração eucarística o caminho mais rápido e eficaz para a salvação. Mas ele não era apenas poético. Era também pedagógico. Desenvolveu uma verdadeira escola de espiritualidade eucarística. Ensinava como se preparar para a missa, como comungar com o coração limpo, como viver o dia a dia com o olhar voltado para o altar. Ele dizia que a comunhão não acabava no Amém, mas começava ali uma nova missão, viver como Cristo, ser Eucaristia viva no mundo. E quantas vezes esquecemos isso? Quantas vezes comungamos por costume, sem compreender o impacto daquele gesto? Eymard nos lembra. Cada comunhão é um Pentecostes silencioso, um fogo que desce sobre nossa alma. Sua pedagogia era baseada no amor, nunca no medo. Ele não evangelizava com ameaças, mas com promessas de Deus. Falava de um Deus que se aproxima, que se deixa tocar. E por isso, suas palavras tocavam até os corações mais endurecidos. Trabalhadores simples, jovens inquietos, mães aflitas, todos encontravam consolo nas suas homilias e nos seus livros. A fé que ele transmitia não era distante nem teórica. Era uma fé viva, cheia de esperança, encarnada no cotidiano. A Eucaristia, para ele, não era só para os santos, mas para os que desejam ser santos, mesmo caindo muitas vezes. Além disso, Pedro Julião incentivava fortemente a adoração ao Santíssimo Sacramento fora da missa. Para ele, esse tempo de oração silenciosa diante do altar era um reencontro com o amor de Deus. Era ali que as promessas de Deus se tornavam palpáveis. Era ali que as feridas da alma se curavam, que a fé se renovava, que o Espírito Santo falava sem palavras. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo que você pode viver hoje mesmo. Em qualquer capela, em qualquer sacrário, Jesus espera por você. Eymard acreditava nisso com todas as forças. E você? Já fez essa experiência? Uma de suas frases mais conhecidas diz: a Eucaristia é invenção do amor. Que definição maravilhosa! Não é uma obrigação, é um presente, não é um peso, é um descanso, não é uma lei, é uma promessa. Pedro ensinava isso em encontros, em simples conversas, e o mais bonito é que ele não impunha nada, ele contagiava. Seu amor por Jesus sacramentado era tão intenso, tão verdadeiro, que quem o ouvia sentia-se envolvido. Era como se suas palavras despertassem algo adormecido em cada alma. O desejo de amar mais, de orar mais, de confiar mais. Seus textos também abordavam temas como o abandono espiritual, a aridez na fé, o silêncio de Deus. Ele conhecia essas dores na pele e ajudava os outros a enfrentá-las com esperança. Ele mostrava que até mesmo nos momentos em que Jesus parece distante, ele está mais perto do que nunca, especialmente na Eucaristia. Era um consolo para os que sofriam, um bálsamo para os que choravam, um norte para os que estavam perdidos. Eymard ensinava que não existe noite tão escura que a luz do altar não possa iluminar. Que mesmo na fraqueza, Jesus nos alimenta com a força dele. Hoje, seus escritos continuam a tocar milhares de pessoas em todo o mundo. São padres, religiosas, leigos e até pessoas que estavam afastadas da fé e que, ao lerem suas palavras, voltaram para os braços de Deus. É por isso que São Pedro Julião Eymard é chamado de apóstolo da Eucaristia. Não porque realizou milagres espetaculares, mas porque tocou o mundo com o milagre do amor cotidiano, silencioso,
constante. E tudo isso brotava da Eucaristia. Se você ainda não conhece seus livros e meditações, busque agora. Sua espiritualidade pode transformar o modo como você vive a fé. A vida de São Pedro Julião Eymard sempre foi marcada por um fogo interior que consumia sua alma em amor por Jesus Eucarístico. Mas mesmo os corações mais ardentes habitam corpos frágeis. A saúde, que desde a juventude já era um campo de batalha, começou a dar sinais mais severos com o passar dos anos. Cansaço, dores constantes, limitações físicas, tudo isso ele oferecia silenciosamente, unindo-se ao sofrimento de Cristo no altar. Ele não reclamava, ele adorava. E aqui há uma lição valiosa. Quantos de nós, diante do sofrimento, murmuramos, nos revoltamos ou nos afastamos da fé? Eymard, ao contrário, mergulhava ainda mais fundo no mistério da salvação. No ano de 1868, já bastante debilitado, ele decidiu retornar à sua terra natal, Lamour, para um breve período de repouso. Mas os planos de Deus eram outros. Ali, em sua cidade de origem, onde tudo começou, sua missão terrena chegaria ao fim. Ele passou seus últimos dias entre orações silenciosas e pequenas conversas com os irmãos de congregação. Continuava, mesmo doente, aconselhando, inspirando, formando. Até mesmo sua agonia era eucarística. Ele oferecia seus sofrimentos pela salvação das almas e pela propagação do amor ao Santíssimo Sacramento. A vida inteira foi uma missa contínua, e sua morte uma comunhão definitiva com o Cristo amado. No dia 1º de agosto de 1868, aos 57 anos, Pedro Julião Eymard partiu para a eternidade. A notícia de sua morte se espalhou com rapidez. Aqueles que o conheciam sabiam que não estavam se despedindo de um simples padre, mas de um homem profundamente unido a Deus. Muitos se dirigiram à capela para rezar diante de seu corpo e logo começaram os murmúrios de santidade. Era como se o céu tivesse recebido de volta uma alma que havia vivido totalmente consumida no altar. E aqui começa uma nova fase, a fase da fama de santidade. Eymard não apenas deixou uma obra, deixou um perfume espiritual que tocava os que se aproximavam de sua memória. Não demorou muito para que pessoas começassem a testemunhar graças e curas obtidas por sua intercessão. Uma das primeiras histórias envolveu uma jovem que sofria de paralisia nos braços e nas pernas. Desenganada pelos médicos, ela rezou com fé, pedindo a intercessão de Pedro Julião. Poucos dias depois, recuperou os movimentos e voltou a andar. Médicos não souberam explicar. A família não teve dúvidas, era milagre. Casos como esse começaram a surgir em diferentes regiões. Curiosamente, muitos dos relatos vinham de pessoas que tinham sido tocadas pela espiritualidade eucarística que ele tanto pregou. Era como se o amor à Eucaristia estivesse sendo recompensado com milagres silenciosos. Outro caso impactante envolveu um padre idoso, sofrendo com cegueira progressiva. Ele era devoto da espiritualidade de São Pedro Julião e rezava diariamente diante do Santíssimo, pedindo luz, tanto no espírito quanto nos olhos. Após um momento de adoração profunda e súplica ao santo, a visão começou a retornar. O relato chegou às autoridades eclesiásticas, que investigaram cuidadosamente. Nada era atribuído ao acaso. Tudo passava pelo crivo da Igreja, com prudência e zelo. E assim, a passo, os milagres foram sendo documentados, investigados, aprovados. A fama de santidade de Eymard crescia, como uma luz que se recusa a ser escondida. Esses milagres não eram apenas sinais de poder, mas confirmações do amor de Deus que age através dos seus servos fiéis. Eymard, mesmo após a morte, continuava apontando para o altar. Era como se dissesse: quer um milagre? Vá a Jesus na Eucaristia.
Os milagres que mais impressionavam não eram apenas físicos, mas espirituais. Pessoas que voltavam à fé, casamentos restaurados, vocações renascendo, jovens encontrando sentido na vida após lerem seus escritos ou participarem de retiros eucarísticos inspirados por sua obra. Era o Espírito Santo agindo com suavidade, como o perfume que se espalha mesmo depois que a flor já caiu do galho. Esse crescimento da devoção levou a Igreja a iniciar o processo de beatificação. Em 1925, o Papa Pio XI declarou Pedro Julião Eymard beato. Mas a história não parou aí. A devoção se expandiu ainda mais e os relatos de milagres continuavam a chegar ao Vaticano. A congregação fundada por ele crescia, formando missionários e adoradores no mundo todo. O fogo eucarístico que ele acendeu em Paris já ardia em outros continentes. E então, em 1962, o Papa João XXIII reconheceu oficialmente sua santidade. Pedro Julião Eymard foi canonizado e passou a ser chamado São Pedro Julião Eymard, o apóstolo da Eucaristia. Desde então, sua festa litúrgica é celebrada em 2 de agosto. Igrejas, capelas e comunidades ao redor do mundo passaram a venerá-lo, especialmente aquelas com foco na adoração perpétua. Mas mais do que uma data no calendário, sua memória é um convite. Redescobrir o tesouro escondido da Eucaristia. Seus milagres continuam acontecendo, mas não como espetáculo, e sim como sinais de que Jesus está vivo e presente no altar. Eymard é como uma ponte entre o céu e a terra, entre o sacrário e o coração do povo. Um santo que nos ensina, com a vida e com os milagres, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A história de São Pedro Julião. Eymard não termina com sua morte, nem mesmo com os milagres que se sucederam. Na verdade, é nesse ponto que sua missão se universaliza e começa a tocar corações de todos os tempos. A Igreja, com sua prudência milenar, deu passos firmes e seguros até o reconhecimento pleno da santidade de Eymard. A beatificação, em 1925, já havia acendido um farol na história da espiritualidade eucarística. Mas foi em 9 de dezembro de 1962. No contexto de um mundo em plena efervescência espiritual, durante os ventos renovadores do Concílio Vaticano II, que o Papa João XXIII elevou Pedro Julião Eymard à glória dos altares, canonizando-o como São Pedro Julião Eymard. E ao chamá-lo de apóstolo da Eucaristia, a Igreja não estava apenas atribuindo-lhe um título honroso, mas reconhecendo uma identidade profunda e um carisma específico que o céu mesmo havia concedido. Sua canonização não foi um simples ato cerimonial. Ela representou o reconhecimento de que a missão de Eymard continua viva e urgente. Em tempos de frieza espiritual, onde tantos católicos perdem o sentido do sagrado, onde tantos altares são ignorados e sacrários são esquecidos, o grito silencioso de São Pedro Julião ainda ecoa. Voltem-se para Jesus no altar. Ele não nos aponta para si mesmo, mas para o Cordeiro. O milagre da Eucaristia, tão cotidiano que corre o risco de ser banalizado, é reavivado por sua vida, suas palavras e seu exemplo. Sua canonização é uma convocação a uma nova primavera eucarística, um chamado para reencantar o coração humano diante do mistério do pão consagrado. O legado espiritual de São Pedro Julião Eymard pode ser dividido em 2 grandes pilares. O primeiro é a obra visível, que se perpetua nas congregações que fundou. A Congregação do Santíssimo Sacramento e as Servas do Santíssimo Sacramento continuam hoje espalhadas por dezenas de países, promovendo a adoração perpétua, a catequese eucarística e a formação de leigos e consagrados. Em cada capela de adoração que se mantém de portas abertas, em cada hora santa vivida em silêncio profundo, há um eco do chamado que Pedro Julião lançou no século XIX.
E nos bastidores dessa missão estão homens e mulheres que consagram sua vida ao mesmo ideal: tornar Jesus no Santíssimo Sacramento mais conhecido e mais amado. Mas há também o segundo pilar, a obra invisível. E talvez esta seja ainda mais poderosa. São os incontáveis fiéis leigos, sacerdotes, religiosas e jovens que, ao conhecerem a vida e os escritos de Eymard, têm suas almas incendiadas por uma nova fome eucarística. Seus textos, embora antigos, carregam uma força espiritual que transcende o tempo. Ele escreveu como quem adorava, e por isso suas palavras são como orações vivas. Frases como "a Eucaristia é o céu na terra" ou "o sacrário é o trono do amor" não são apenas frases de efeito, mas convicções enraizadas na experiência mística de quem viveu para se consumir diante do altar. E quando alguém lê essas palavras hoje, algo se acende. Um desejo de voltar à adoração, de comungar com mais reverência, de amar com mais intensidade o Cristo escondido no pão. Além disso, São Pedro Julião Eymard também deixou uma pedagogia espiritual. Ele não apenas incentivava a adoração, mas ensinava como fazê-la. Ensinava o silêncio, a escuta, a contemplação. Ensinava que o adorador não precisa falar muito, mas estar presente de coração inteiro. Ensinava que diante de Jesus sacramentado, a alma se cura, o fardo se alivia e a vocação se revela. Muitos sacerdotes, inclusive, testemunharam que foi através de Eymard que reencontraram o sentido do sacerdócio, não como mera função litúrgica, mas como entrega total em favor da Eucaristia. E assim, geração após geração, esse santo vai formando adoradores. Ele não os conhece pessoalmente, mas os molda do céu. Hoje, em um tempo onde o barulho domina, onde a distração é constante e o coração humano anda fragmentado, São Pedro Julião Eymard aparece como um profeta do silêncio, da presença real e do amor total. Sua vida é um lembrete de que, em meio às muitas atividades da Igreja, nada é mais urgente do que redescobrir o valor da Eucaristia. Quando uma paróquia perde o amor ao Santíssimo, ela se torna apenas um prédio. Quando um cristão deixa de comungar com fé, sua alma vai se esvaziando lentamente. Mas onde há adoração, há vida. Onde há Eucaristia vivida com verdade, há santidade. O legado de São Pedro Julião é esse: despertar a Igreja, novamente, para o coração que pulsa em seu centro. E essa missão continua. Muitos centros eucarísticos espalhados pelo mundo levam seu nome. Muitos grupos de oração têm suas raízes em sua espiritualidade. Muitos milagres, conversões e vocações surgem de encontros silenciosos com Jesus Eucarístico, inspirados por Ele. É por isso que dizemos que Ele vive entre nós, não apenas nos ícones e altares que o homenageiam, mas nos corações de cada adorador que dobra os joelhos diante do tabernáculo e ali reconhece: Tu és o Senhor. E se você chegou até aqui, talvez seja porque Deus também esteja te chamando a reavivar esse fogo. O convite final é simples, mas profundo. Faça da Eucaristia o centro da sua vida. Busque o silêncio, volte ao sacrário, reserve tempo para estar com Jesus. Deixe que São Pedro Julião Eymard te conduza pelas mãos até o altar e ali diga o que ele diria: Senhor, eis-me aqui para te adorar. E se este vídeo tocou sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário com a frase: A minha alma tem sede de Jesus Eucarístico, e compartilhar com alguém que também precisa redescobrir esse tesouro. E se quiser conhecer outros santos apaixonados pelo Santíssimo Sacramento, veja o vídeo sugerido na tela agora. Até o próximo. Que São Pedro Julião Eymard interceda por você.